Olá, leitores! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, porque hoje é dia da The Life of a Showgirl Book Tag. Pois é, gente, eu sou Swift e, logicamente, eu tinha que fazer algo pra celebrar aí, né, o novo álbum da Taylor, o The Life of a Showgirl, que particularmente, gente, eu estou adorando. Eu estou dançando todos os dias, eu estou apaixonada. Keep it 100 on the land, the seas, the sky. E aí eu resolvi criar esta book tag em que cada pergunta aí, né, as 12 perguntas são o nome de cada uma das faixas do álbum e cada uma reflete bem aí, né, o que cada faixa significa, a mensagem que tá por trás e tudo mais. Já quero convidar vocês a participarem, né, a responderem essa book tag, me marca aí, porque particularmente eu estou muito orgulhosa da book tag que eu criei, tá? Então, vamos responder algumas perguntas sobre The Life of a Showgirl. The Fate of Ophelia, um livro que te salvou de alguma forma. E aí, pode ser te salvar desde uma ressaca literária até ter salvado sua vida. Vai de você. Eu vou falar de um livro que me salvou num momento muito crítico da minha existência. Que no caso, e também podem dizer o que quiserem, é A Biblioteca da Meia-Noite. Esse foi um livro que eu li no momento em que eu tava tendo um episódio de depressão dupla. Eu tava me sentindo totalmente desesperada e sem esperança. E esse livro, ele foi um conforto pra mim, ele foi um abraço, sabe? Ele me mostrou que existem coisas na vida, mesmo que simples, que fazem a vida valer a pena. Então, particularmente, esse foi um livro que me salvou e que sempre que eu penso nele, de certa forma, ele me salva ainda. 2. Elizabeth Taylor, um livro que você acredita que sempre estará aí entre os seus favoritos. E aí, gente, eu tenho, né, uma lista de favoritos, eu acho que todo mundo meio que tem, né, aqueles livros inesquecíveis, mas tem um que tá no topo da minha lista e eu acho que não importa quanto tempo passar na minha vida, ele não sairá dali, que é O Mar Sem Estrelas, da Erin Morgenstern. Esse é um livro sobre histórias, sobre a importância de histórias, sejam elas escritas, narradas, sejam elas num livro, sejam elas num videogame, e é um livro magnífico. A semiótica dele é incrível, tudo nele parece que foi escrito pra mim. Não tem uma só coisa que eu não goste nele. Eu acho ele perfeito, ele é um grande quebra-cabeça, é uma fantasia maravilhosa, e se você ainda não leu, aproveito pra te recomendar aí o meu livro favorito da vida, que é O Mar Sem Estrelas. 3. Opalite, uma lição que você aprendeu com algum livro. Porque, né, livros muitas vezes são entretenimento, mas também eles acabam passando aí algumas lições, coisas que de certa forma vão ficar com você pro resto da vida. E no meu caso, eu preciso dizer, gente, que foi Matéria Escura, do Blake Crouch. Esse é um livro que vai falar sobre múltiplas dimensões. E eu sou uma pessoa que muito tempo eu vivi muito apegada no e se? E se isso? E se aquilo? E se eu tivesse tomado tal caminho? E se eu tivesse feito aquilo? E esse livro me acalentou de uma maneira, porque aqui, de repente, você tem a ideia de que existem, sei lá, outras versões de você que estão fazendo essas coisas, que resolveram tomar um caminho diferente, sabe? Que estão vivendo de uma maneira diferente e cada uma tá tendo a sua realidade. A minha é essa. E isso fez com que eu tivesse uma gratidão maior pela minha própria realidade. Então, de certa forma, esse livro foi aquele, tá, o e se já foi resolvido por uma outra Thaisa e eu não preciso me preocupar com isso. 4. Father Figure, uma história ou um personagem que de certa forma atraiu a sua confiança. E aqui, gente, eu pensei, mas não tem como falar outro que não Nevernight. Nevernight, gente, foi um livro que eu gosto bastante, né? Uma fantasia ali sobre vingança, mas o terceiro ato dele traz uma reviravolta tão grande, mas tão grande, que eu lembro que eu parei de ler e eu falei, eu não acredito que eu fui traída desse jeito. Que eu tava confiando em tal personagem, e aí do nada isso acontece. Sério, foi um livro que, assim, destruiu minha confiança em determinados personagens ali. No final das contas, eu gostei disso, porque foi uma reviravolta que eu não tava esperando, e realmente eu percebi que eu não podia confiar em ninguém. 5. Eldest Daughter, um livro que tem te acompanhado pela vida.
E aí eu parei pra pensar, tem alguns livros que eu li muito nova e que até hoje, né, tá na minha lista de favoritos, são livros que eu releio, mas eu acho que o mais especial pra mim é Sangue de Tinta, da Cornelia Funke. Esse é o segundo livro da trilogia Mundo de Tinta. Agora a gente tem, né, a continuação, mas esse segundo livro, ele tem um capítulo específico que, apesar de eu ter relido a obra várias vezes, esse capítulo em especial eu lembro de reler em momentos muito difíceis da minha vida, sabe? Sempre que ficava muito difícil suportar as coisas, que tinha coisas ruins acontecendo, que eu não sabia o que fazer, eu voltava pra esse capítulo. E até hoje, quando eu tô passando por um momento complicado, eu lembro desse capítulo. Eu não sei por quê, mas é aquele quentinho no coração, é uma coisa familiar pra mim. Então, Sangue de Tinta é um livro que, inclusive, tenho tatuado. A autora também é um amor de pessoa, sempre foi comigo e, particularmente, é uma das minhas histórias favoritas da vida. Tem me acompanhado desde que eu li, quando eu era, sei lá, uma adolescente, e eu acho que vai me acompanhar também pro resto da minha vida. 6. Ruin the Friendship. Um livro que você sente que deveria ter lido há muito tempo, mas nunca aconteceu. E eu vou falar que é Os Miseráveis. Gente, tá aí um livro que todo mundo enaltece, que é considerado um dos maiores clássicos da humanidade. E, particularmente, eu tenho muita vontade de ler. Finalmente comprei o livro no ano passado e só tô esperando o momento certo. Sei que é uma heresia eu ainda não ter lido esse livro, mas é um calhamaço e eu acho também que quando eu entrar na história eu vou me apaixonar totalmente pelos personagens. Então é um livro que, infelizmente, ainda não li, mas espero ler logo. 7. Actually Romantic. Um livro que ninguém gosta ou nem conhece, mas você ama. E aqui eu resolvi falar de Nada, da Jane Taylor. Esse é um livro muito complexo, tá, gente? É uma história que vai fazer você se questionar sobre o que é a vida, o que vale a pena na vida, só que de uma maneira extremamente bizarra. Porque a gente tem crianças se perguntando isso e tentando responder essa pergunta e a coisa vai saindo do controle. Particularmente, é um livro que eu adoro. Eu adoro. Eu lembro que eu fiquei assim maluca lendo. Só que também não é um livro pra todo mundo. E cá entre nós, eu acho que pouca gente conhece esse livro, mas ele teve um impacto enorme na minha vida, tá? Apesar da maluquice que é essa história. 8. Wishlist, um livro que está aí no topo da sua lista de desejos. E assim, eu tenho vários livros na minha wishlist, tá? Mas um que tá lá no topo é Catábasis, da R.F. Kuang. Eu li Babel e eu gostei demais de como a autora trabalha ali muito da questão acadêmica, com uma certa fantasia. E aqui eu sei que a gente vai embarcar também, né, numa jornada pelo inferno. E é um assunto que eu gosto bastante. Eu gostei muito de como a R.F. Kuang escreve. Eu acho que ela tem muita propriedade na hora que ela tá falando, principalmente dessa parte acadêmica, e eu acho muito interessante como ela vai ali, né, criando as suas narrativas. Mal posso esperar pra ler Catábasis e tá aí no meu topo da lista de desejos. 9. Um livro que foi gostoso de ler. E aí o gostoso, vocês entendam da maneira como vocês quiserem. Eu pensei num livro que foi fluido, que foi gostosinho, que trouxe aquele quentinho no coração, que foi um abraço na alma, que foi simplesmente gostoso de ler. Eu pensei, e logicamente eu tinha que falar O Hobbit, do J.R.R. Tolkien. Logicamente, o Tolkien é o pai da fantasia moderna. Tudo que a gente tem de fantasia literária hoje em dia veio do Tolkien. E O Hobbit foi aí o começo de tudo, basicamente. É uma história que eu amo o Bilbo Bolseiro, né? Um dos meus personagens favoritos. É um livro muito gostoso, muito fluido, né? O Tolkien escreveu essa história para os seus próprios filhos. Então, é uma delícia de ler. Você embarca nessa aventura junto com o Bilbo. Então, foi muito, muito, muito gostoso de ler O Hobbit. 10. Cancelled. Um personagem de caráter duvidoso, mas que você adora. E ai, gente, logicamente tem vários personagens assim que eu gosto, tá? Mas eu acabei por escolher falar aqui sobre o Victor Vale, que é protagonista de Vilão e Vingança, da Vi Schwab. E eu sou apaixonada pelo Victor Vale. Ele é um cara que tem poderes, e a maneira como ele utiliza esses poderes pode ser vista de forma duvidosa. Algumas coisas que aconteceram no seu passado, coisas que ele tenta lidar até hoje, mas também aí alguns acontecimentos estranhos que vão estar ao seu redor, que ele também vai ser culpado de algumas coisas. Mas ele é um personagem que eu amo, gente. Nossa, ele é um personagem que você não pode confiar em muita coisa dele, mas querendo ou não, ele é um amorzinho. Eu adoro o Victor Vale.
11, Honey, um livro extremamente doce. E, gente, eu acho que um dos livros mais doces que eu já li na minha vida foi A Casa no Marcerulho, do T.J. Klune. E A Casa no Marcerulho é uma história muito, muito doce sobre crianças diversas em um orfanato, onde a gente vai conhecendo cada uma delas e elas são incríveis, cada uma do seu jeito, com a sua personalidade, e a gente ter aí, né, um personagem que vai começar a entender e, de certa forma, se envolver com cada uma delas, sabe? Apreciar cada detalhe de cada um. E você, ai, sai desse livro com o coração quentinho, você se apaixona por esses personagens, você ama esse universo, é uma doçura, é aquele livro, ai, gente, que é uma delícia, não só de ler, mas de você pensar sobre, de você carregar com você. É aquele abraço que, se você tá precisando, você precisa ler Casa no Marcerulho. E por último, The Life of a Showgirl. Recomende aí algumas das suas autoras favoritas. E, logicamente, gente, eu preciso falar que eu leio muito Agatha Christie, tenho meus problemas com algumas coisas dela, principalmente que refletem muito da sua época, porém, gente, Agatha Christie, ela reinventou o mistério e até hoje, né, o Poirot é um dos personagens mais queridos e amados, um dos grandes detetives da literatura. Também amo a Cornelia Funk, adoro as fantasias que ela escreve, geralmente mais infanto-juvenis, e que também são uma delícia de ler, com personagens muito complexos, com mundos bem trabalhados. Particularmente, eu adoro as histórias da Cornelia Funk. E, logicamente, Vi Schwab também é uma das minhas autoras favoritas. Tudo que eu li dela até hoje eu gostei. Mesmo que eu não tenha amado, nunca tive uma experiência ruim de leitura com algo da Vi Schwab. Eu também gosto muito ali dos personagens que ela cria, das narrativas que ela vai construindo. Eu acho que existe aí pelo menos um livro da Vi Schwab para cada pessoa, sabe? Porque ela explora muitas questões e eu acho que ela já escreveu aí tantos tipos de histórias, né, que alguma vai pegar para você, alguma vai fazer com que você se apaixone aí pelas histórias da Vi Schwab. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado aqui desta book tag. Por favor, se você quiser continuar conversando comigo a respeito de livros, filmes, séries, qualquer outra coisa, não deixe de me contatar nas minhas outras redes sociais que eu vou deixar aqui no box de descrição. Por favor, curta esse vídeo porque isso ajuda muito o meu trabalho, faça com que esse vídeo, o canal, chegue a mais pessoas. Compartilhe com seus amigos, comente aqui embaixo as suas próprias respostas, né, da book tag aí, The Life of a Showgirl. E, por favor, não deixe de se inscrever no canal Livre em Livro se você ainda não é inscrito. E aproveite para ativar as notificações, ativar o sininho, porque toda semana tem conteúdo novo por aqui. Então a gente se vê no vídeo que vem.